Olá! Nessa gravação, vamos dar continuidade a conceitos básicos de engenharia e de engenharia de sistemas para pessoas que não tenham formação na área. Na gravação passada, eu comentei com vocês que uma das técnicas possíveis de controle de segurança, controle de safety, são técnicas de controle em nível de design, chamados de controles ativos. E nós vimos que a técnica de controle ativo em nível de design demanda o que nós chamamos de control loop, o loop de controle, que basicamente é um feedback loop de observação de um estado de um determinado sistema sendo observado ou um processo sendo controlado e tomada de decisão sobre que ações deverão ser desempenhadas em cima desse processo controlado para manter o sistema no estado seguro. Assim, nessa gravação, eu vou detalhar mais um pouco o conceito de control loop. A agenda para a gravação vai desde a definição de control loop, bem como a definição dos componentes individuais que fazem parte de um control loop, tais como controlador, ações de controle ou control actions, feedback, process model, algoritmo de controle, processo controlado, e vou apresentar também um exemplo simples para vocês sobre um control loop, de forma que fique didático o entendimento do conceito. E também vou discutir dois modos de operação para control loop e, na parte final dessa gravação, apenas mais uma observação de que é possível utilizarmos o conceito de controle não apenas em engenharia, mas também podemos utilizar para sistemas organizacionais, sistemas sociais e outras áreas de conhecimento. Então vamos começar por control loop. Então, conforme já discutido, um loop de controle, ou control loop, é uma das formas possíveis de controle. Controle ativo em nível de design. E essa forma de controle é muito enfatizado nesse livro chamado Engineering a Safer World, da Nancy Levinson e sua equipe lá do MIT. Na verdade, o livro é só da Nancy Levinson. Então, esse livro enfatiza bem a questão de control loop. Outros aspectos de controles em níveis de design são discutidos em várias outras publicações da Nancy Levinson e de sua equipe. Especificamente, tem um livro da Nancy, que é mais antigo, da década de 90, esse Safeware, onde ela discute vários outros mecanismos de controle em nível de design, além também da discussão do mecanismo de design e de controle de design chamado Control Loop. Inclusive, esse Safeware, eu tenho uma versão dele, eu tenho esse livro físico, comprei no sebo, não é um livro tão fácil de achar, mas se eu não me recordo, no workshop do STEM no MIT desse ano, em uma apresentação, se eu não me engano, a Nancy comentou que está para sair a segunda edição desse livro Safeware. Então, de onde vem esse conceito de control loop que é utilizado como técnica ativa de controle em nível de design? Vem lá da área de teoria de sistemas, que enfatiza a área de teoria de sistemas, enfatiza esse conceito de control loop e de controle ativo. Então, basicamente, a ideia é que um sistema de controle, ele comanda, direciona, regula o comportamento de outros processos ou dispositivos usando esse conceito de control loop. E esses sistemas de controle, eles vão desde sistemas simples, como, por exemplo, sistema de aquecimento residencial, usando, por exemplo, um termostato, até mesmo sistemas complexos de controle em níveis industriais que controlam processos complexos e equipamento complexo. Para facilitar, vamos tentar destrinchar aqui um control loop em seus componentes. Vamos começar pelo controlador, que aqui está na figura aqui destacado para vocês. Então, basicamente a ideia é que, caso eu queira controlar um processo ou controlar um sistema, eu preciso da figura de um controlador. Então, o controlador ele tem, teoricamente, como objetivo manter o seu sistema, o comportamento do seu sistema dentro de limites pré-estabelecidos de segurança. Ele tem que satisfazer certas restrições na operação do sistema, emitindo controles para controlar essas restrições.
Como que isso é feito? Como que é estabelecido esse controle? É através do conceito de control actions, ações de controle que vão afetar o comportamento do seu processo ou do seu sistema controlado. Por outras palavras, essas control actions, esses comandos, esses controles, vão mudar o estado do seu processo controlado ou do seu sistema. Então, aproveitando o gancho, vamos falar um pouco de control actions. Quando nós estamos na área de engenharia, as control actions elas são implementadas normalmente em níveis de hardware, não só hardware, mas uma possibilidade de nível de hardware, através do conceito de atuadores. Então, os atuadores são implementações para a engenharia das suas control actions e esses atuadores vão atuar no seu processo controlado, no seu sistema, para conseguir manter as restrições de operação para aquele sistema em particular. Então, os controladores vão emitir control actions, de certa forma, para controlar os nossos processos. Só que para você emitir uma control action, emitir um controle, você precisa de alguma forma determinar qual que é o estado daquele seu processo. É com base no feedback de um estado do processo que você vai formar um modelo mental e vai executar determinado algoritmo, ou procedimento, ou processo para poder tomar uma decisão de qual control action emitir sobre aquele processo controlado. Então, o control loop também depende do conceito de feedback. Na engenharia, o feedback é implementado a partir do conceito de sensores. Então, se eu preciso, de certa forma, enxergar o estado de um processo controlado ou de um sistema, normalmente eu incluo no design do meu sistema sensores que vão me dar esse retorno para que assim eu possa ter uma noção do estado do sistema e, com base nisso, tomar alguma ação, emitir algum controle para poder satisfazer, manter as restrições de comportamento do meu sistema. Então, de maneira, digamos assim, mais formal, o feedback ele fornece informação para o controlador sobre o estado atual daquele processo que está sendo controlado. Vocês devem ter percebido que na figurinha de um control loop, eu tenho o que nós chamamos, dentro do controlador, de modelo de processo. Basicamente, o modelo de processo é uma visão do estado do seu sistema que o controlador tem. Então, o meu sistema, o processo controlado, ele possui um estado, um conjunto de propriedades em determinado momento de tempo com seus valores. Os controladores possuem uma visão, uma noção, uma percepção desses valores, dessas propriedades e desses estados em determinado momento do tempo. Isso é chamado de modelo de processo e fica dentro do controlador. E vocês devem ter percebido também numa figura do controlador aqui, do control loop, que dentro do controlador, do componente controlador, eu tenho um algoritmo de controle. O algoritmo de controle ele manifesta a tomada de decisão do controlador sobre qual ação ele deve realizar para manter as restrições de funcionamento daquele sistema sendo controlado ou daquele processo sendo controlado. Então, teoricamente, é por isso que é um control loop. É um ciclo que vai de você perceber o estado de um determinado sistema que você está controlando, com base nessa percepção, você formar um modelo mental daquele estado, e esse modelo mental, em conjunto com os algoritmos de controle, ou com algum regulamento, ou com alguma regra, com algum processo, você faça a união desse modelo de processo com esse controle, esse algoritmo de controle, e tome uma decisão. Essa decisão vai ser de qual controle você vai ter que emitir sobre aquele processo para manter as restrições impostas naquele processo, para que o seu sistema, o processo, possa realizar seus objetivos. E observe que é um ciclo que se repete no tempo. Porque a partir do momento que eu estabeleço um controle, eu mudo o estado do meu processo. Mudando o estado do meu processo, os sensores capturam esse novo estado. Capturando esse novo estado, eu passo a ter uma nova representação de modelo mental daquele processo. De acordo com esse novo modelo mental, pode ser que eu tenha que tomar uma outra ação para emitir talvez uma outra control action para poder manter o estado
adequado do meu sistema. E repare que você fica nesse ciclo indefinidamente. Então, na figura, vocês devem ter percebido também que nós temos, então, um processo controlado. Então, o que é o processo controlado? É o processo que está sendo controlado por um controlador. Então, esse processo controlado, ele é afetado, ele muda o seu estado a partir das control actions que são emitidas pelo controlador que está controlando esse processo. Mas nós vamos ver mais para frente no curso que não apenas as control actions de um controlador podem mudar o estado de um processo controlado. Eu tenho outros fatores também que podem afetar o processo controlado. Por exemplo, outros controladores. Nós vamos ver que uma das possibilidades muito comuns que podem acarretar em acidentes é quando você tem o mesmo processo controlado sendo controlado por mais de um controlador. E às vezes as control actions emitidas por cada um desses controladores independentes entram em conflito. E às vezes é quando você tem esse conflito de control actions emitidas por controladores distintos que faz com que o seu processo entre num estado inseguro. E um processo ou um sistema num estado inseguro, um estado hazardous, que a gente fala, uma condição de perigo, em conjunto com alguns outros fatores, por exemplo, ambientais, podem levar a um acidente, que é uma perda inaceitável do ponto de vista de um stakeholder. Quando eu falar em acidente aqui, vocês podem pensar em acidente, perda de vidas, pessoas feridas, perda econômica, dano ao meio ambiente, não satisfazer uma missão, perda de credibilidade, ou seja, tudo aquilo que é inaceitável para o stakeholder no contexto de um sistema complexo sociotécnico. Então, não apenas a control action pode afetar um processo controlado. Entradas nesse processo, por exemplo, vindos do ambiente, ou diversas outras características também podem afetar o estado do meu processo. Perturbações externas podem afetar o meu processo controlado, dentre outras. Para tentar ficar um pouco mais tangível, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um sistema simples. Não é um tipo de sistema que a gente está interessado em estudar dentro dessa disciplina, dentro desse curso, mas apenas um exemplo pedagógico, simples para vocês começarem a entender bem a questão do control loop e de técnicas de controle, técnicas ativas de controle em nível de design. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um termostato. Tá, muitas das pessoas já devem conhecer um termostato, né? Que é um dispositivo que tem como objetivo, por exemplo, caso o seu termostato seja para aquecimento aqui, aquecimento residencial, ou às vezes um termostato de uma sauna, por exemplo, esse termostato tem como objetivo manter a temperatura dentro de uma faixa pré-estabelecida. Então, aqui eu tenho um exemplo de um termostato, um dispositivo, e vamos tentar fazer a associação do termostato, do dispositivo, com o control loop. Então, observe que ali está destacado que eu tenho um feedback e eu tenho um modelo de processo que está dentro do controlador. Tá? Normalmente, o feedback na engenharia é a partir dos sensores. Então, eu tenho um sensor no meu termostato que indica a temperatura. Está indicando ali 72 graus Fahrenheit. Que eu acredito que vai dar de 20 a 22 graus centígrados. Ou seja, um controlador, por exemplo, humano, que está manuseando esse termostato, ele, a partir desse sensor, ele sabe qual é a temperatura do ambiente. Então, ele tem um modelo de processo. O modelo de processo indica que a temperatura está a 72 graus Fahrenheit. E com base nesse conhecimento do estado do processo, e mais um conjunto de outras informações, por exemplo, a temperatura no ambiente externo, ou, por exemplo, flutuações de temperatura no decorrer de um período de tempo, com base nessas informações, nessas entradas, o controlador vai tomar uma decisão. Por exemplo, aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, ou não fazer nada, deixar a temperatura naquele estado especificamente. Então, mais uma vez, no control loop, o feedback ele é usado para atualizar o modelo de processo presente dentro do controlador. No meu caso aqui, o que eu estou querendo atualizar é a temperatura do ar. Essa é a variável, essa é a propriedade do meu processo controlado que eu vou ter uma visão dentro do meu modelo de processo.
Então, continuando, se eu tenho a temperatura, com base naquela temperatura, o controlador pode utilizar esse modelo de processo em conjunção com outros fatores, outras entradas, conforme nós vimos no slide anterior, e tomar uma decisão ou não de qual control action que ele vai fornecer. Por exemplo, tendo a temperatura de 72 graus, ele pode querer, por exemplo, diminuir a temperatura. Então, observe aqui que nesse dispositivo físico do termostato, esse aqui, eu tenho os botões aqui. Esses botões é justamente para emitir os controles. Tem uma setinha ali para cima que é para aumentar a temperatura. Uma setinha para baixo que é para diminuir a temperatura. Então, repare que é um dispositivo para controle que depende de tomada de decisão do controlador acerca de qual control action que ele quer emitir, com base no estado do processo controlado, no seu objetivo para com o sistema e outras informações relevantes, por exemplo, do ambiente. E observe que quando o controlador ele estabelecer uma control action, por exemplo, diminuir a temperatura, o efeito dessa control action vai afetar as propriedades do meu processo controlado. No caso, a propriedade do processo controlado, que é a temperatura. Se eu diminuir a temperatura do meu processo controlado vai cair. Processo controlado, qual que é o processo controlado aqui, né? É o ambiente que eu estou refrigerando, vamos dizer assim, né? Então a temperatura vai cair. A temperatura caindo, eu vou ter um feedback de uma temperatura menor. Aí via sensor, o sensor vai capturar essa nova temperatura do ambiente, vai exibir no visor aqui igual não mais 72, por exemplo, 70. E com base nesse feedback, o controlador vai ter um modelo de processo e vai executar um algoritmo, um procedimento para poder manter daquele jeito, diminuir mais ou às vezes até subir a temperatura. É o que a gente chama de algoritmo de controle. Então, eu trouxe esse exemplo um pouco mais didático para vocês entenderem como que funciona o control loop. Você fica nesse ciclo de feedback e control actions, mudando o estado do seu sistema para que ele se comporte de acordo com os seus objetivos. O control loop, normalmente, ele possui dois modos de operação. É o que a gente chama de feedback control e feed forward control. O feedback control é esse exemplo do termostato. É baseado nesse feedback, eu tomo uma determinada ação, uma tomada de decisão. Um outro exemplo do cotidiano, bem fácil vocês enxergarem, é o motorista, você dirigindo o seu carro. Você pode olhar o seu velocímetro, que vai te dar um feedback da sua velocidade. E com base nesse feedback, você pode decidir frear ou continuar acelerando, pisar mais fundo no acelerador, para que você possa estabelecer aquela velocidade dentro daquele nível que você pré-estabeleceu desejado. É um outro exemplo de control loop. O motorista está observando o sistema, está observando o velocímetro, está tendo informações do ambiente, da estrada, das condições da estrada, está tendo informações, por exemplo, de condições climáticas, está chovendo ou não está chovendo, e com base nessas entradas, ele toma uma decisão, ele tem um modelo de processo com base nessas entradas, com base em feedback e diversas entradas do ambiente, ele tem um modelo de processo, e tendo esse modelo de processo, ele pode executar um algoritmo interno, vamos pensar assim, para tomar uma decisão sobre qual controle ele quer estabelecer no carro. Por exemplo, acelerar ou frear. Só que nós temos um outro modo de operação, que é chamado feed forward. Esse modo de operação é você pegar um feedback do estado atual do seu sistema ou processo controlado, mais uma visão do futuro para tomar uma decisão. A questão aqui é não só o feedback no presente que você está tendo daquele processo controlado do sistema. Você, além disso, está pensando em algo para frente. E com base nisso, você vai tomar uma decisão. Então, um exemplo aqui, voltando para a analogia do motorista, imagina que você está na estrada, você está dirigindo, você está olhando o velocímetro, você está lá, velocidade 100 por hora. Mas aí você percebe que a 500 metros de distância, ou a 200 metros de distância, vai vir uma ladeira. Vai ter uma subida muito íngreme. E você tem como objetivo, talvez, manter uma velocidade constante do seu automóvel. Você tem duas possibilidades. Você pode continuar naquela velocidade que você está,
na hora que chegar na ladeira, o seu carro vai começar a perder a aceleração. Aí você pisa no acelerador e continua. Mas se você for um motorista mais experiente, você quer manter essa velocidade mais constante, teoricamente, o que você vai fazer? Vai acelerar antes de chegar na ladeira. Então, eu estava 100 por hora, eu vejo que vai vir uma ladeira, uma inclinação muito grande, talvez eu acelere para 130. Porque eu sei que lá na frente eu vou perder a velocidade. E o meu objetivo no final é talvez ter uma resultante de média de 100 quilômetros. Tanto nessa parte antes de chegar na ladeira, como também chegar naquela parte íngreme. Isso é o feed forward. Eu peguei a minha velocidade atual, mais uma previsão do futuro, que no caso também vai chegar uma ladeira, e com base nessas duas entradas eu tomei a minha decisão de talvez acelerar antes para que o meu objetivo final seja realizado, que é manter uma velocidade constante do meu veículo. Ou, se você quiser, de outras palavras, né, a velocidade do carro é o estado atual do meu processo, que eu pego pelo velocímetro, pelo meu sensor, e o futuro é justamente eu prever que o meu carro vai chegar numa ladeira e ele vai perder velocidade. Apenas um parênteses aqui, existe uma técnica nova para STPA, chamada, lembrando que a STPA é uma técnica para análise de hazards. Agora nós já discutimos um pouco o que é hazards, né? Então, STPA é uma técnica de análise de hazards que normalmente é utilizado para você evitar acidentes. Tem outras definições, apenas uma das possibilidades, tá? Depois eu vou dar uma definição formal para vocês. Às vezes, nessas definições palavras aqui, eu tiro alguma coisa ou acrescento alguma outra coisa, mas não vamos nos preocupar por enquanto não, porque depois nós vamos ter aulas sobre STPA, aí eu vou trazer a definição formal dos livros da Nancy Levinson, tá? Mas no STPA Handbook mesmo, existe um capítulo sobre Lead Indicators. São os indicadores principais. A ideia é, o seu sistema tem um estado. E no momento que você está operando o sistema tem operação, as propriedades elas vão mudando de valores, até pelo fato de você emitir no control actions, os valores vão mudando. Então, em algum momento, pode ser que o estado do seu sistema ele migre para o estado de alto risco. E quando ele vai migrando para o estado de alto risco, pode ser que em conjunção com outros fatores, aquele sistema entre num estado que vai levar a um acidente, que é o que você quer evitar. Eu só estou trazendo isso aqui agora porque você tem uma técnica agora chamada Lead Indicators, que basicamente define um conceito chamado Shaping Actions, né? E essas Shaping Actions nada mais são descritas como tentativas de você manter o estado do seu processo controlado do sistema de uma maneira segura. Como? Estabelecendo controles em níveis de design que vão manter suposições de operação do seu sistema, vão prevenir hazards, esses estados inseguros dentro do seu processo controlado, e inclusive vão poder controlar essa migração do seu sistema para um estado de alto risco. Essas Shaping Actions, conforme a gente vai discutir depois, elas são um tipo de feed-forward control. Também vale a pena ressaltar que esses dois modos de operação de um control loop, seja feedback e feed-forward, normalmente são usados em conjuntos. Voltando aqui para o exemplo da ladeira lá, da estrada, o motorista ele pode até antecipar, né, a necessidade de pisar no acelerador antes de chegar na ladeira. Porque às vezes o objetivo dele é manter uma velocidade constante. Mas ele pode perceber que na hora que chegou na ladeira, que talvez ele errou no cálculo, né? Às vezes ele pisou mais do que foi necessário anteriormente. Então, na hora que chegou na ladeira, o que ele pode fazer, naquele momento, é usar agora feedback. Normal, verificar, eu acelerei mais do que eu precisava para manter uma velocidade constante. Eu percebi isso agora que eu estou na ladeira olhando meu velocímetro. Então, agora eu posso, baseado nesse feedback atual, eu já na ladeira, não mais pensando no futuro, já estou na ladeira, eu posso, por exemplo, dar uma diminuída para atingir meu objetivo, que é manter a velocidade constante, que é a média entre a velocidade que eu estava antes de chegar na ladeira com a velocidade já subindo essa inclinação. Em uma gravação anterior, eu comentei com vocês de técnicas de controle em nível de design e que o conceito de controle não é apenas essa coisa militar de uma pessoa estabelecendo ordem para outras pessoas. Tem controles em nível de design, igual a gente está discutindo aqui bastante,
E temos também controles sociais, e também até controles em nível de processo. Por exemplo, manutenção de sistemas, né? É um mecanismo de controle. Então, aqui é apenas um parênteses para mostrar para vocês que quando eu falar de controle para o nosso contexto aqui, que é engenharia de sistemas, eu estou falando de vários tipos de controle. Controles de processo, controles sociais e controles em nível de design. Então, o conceito de controle que a gente está utilizando aqui, que é baseado na teoria de sistemas, também pode ser aplicado para sistemas organizacionais e sociais. Na verdade, isso acontece, né? As áreas de ciências sociais e teoria de gestão usam excessivamente o conceito de controle e control loop. Para quem quiser saber mais detalhes sobre essa gravação, basta consultar o livro STPA Handbook, as páginas 22, 101, 112, 175 e 176.